Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso programa Boia, Música e Ciência. Meu nome é Maria Carolina, eu sou médica veterinária e colaboradora do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Pecuária e também do Grupo Turbometabolismo, que é coordenado pelo professor Dr. Márcio Nunes Corrêa, que inclusive é quem estou dividindo hoje essa bancada, que está aqui ao meu lado. Bem-vindo, professor, ao nosso episódio piloto, né, do nosso projeto, que finalmente saiu do papel. Verdade. Felizmente. Felizmente. E junto de nós temos os guris do Pizza e Música, que é o Christian Camargo e também o Beto. E o Christian vai estar aí nos servindo, né, uma boia, um prato, que já vocês vão descobrir o que é. E o Beto vai estar aí fazendo uma música enquanto a gente debate sobre ciência. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do projeto? Bora. Como é que ele nasceu, enfim. Né? Sem nos estender muito, depois a gente passa a palavra para o Christian e para o Roberto Borges, né, nosso querido Beto, para também contar um pouco como é que a gente acabou se encontrando, né? Como tudo na vida, as coisas iniciam muitas vezes por ideias daqueles que estão próximos, né? E é o caso nosso, né? Que primeiro nós, nosso time dentro da universidade fazendo ciência, mas por que convidar o Beto, por que convidar o Christian? Pela amizade que a gente tem, mas sobretudo pelo trabalho que eles já desenvolviam num projeto que eles vão contar para nós na sequência, trabalhando essas experiências que são para todos grandes experiências, né? Seja artística, apresentada pelo Beto e também pelo Christian, que é um compositor, um instrumentista, enfim, um músico, que muitas vezes participa do Pizza e Música. Quem sabe no próximo episódio ele também venha com certeza cantar um pouco e mostrar suas obras. E também pelo trabalho de culinária que eles fazem, esse projeto belíssimo, né? Como disse, eles vão contar na sequência, e que traz essas duas grandes experiências, como já disse, importantes para a vida de todos nós e que faz sentido, né, para todos nós. E no nosso caso, a gente entendeu que, casando isso com ciência, que é outra experiência importante, não porque fizemos experimentos, né, porque esses estudos acabam servindo, por serem estudos científicos, para trazer novidades. Claro que nós vamos trabalhar nos nossos programas e nos nossos encontros essencialmente sobre pecuária leiteira e de corte, quem sabe mais adiante atendendo pedidos das pessoas que nos assistem, de apoiadores, de parceiros, enfim, que estarão aqui, né? Hoje sou eu porque é o primeiro e provavelmente por muito tempo não retornarei a essa bancada na condição de pesquisador e sim, quem sabe ajudando o Christian a fazer alguma comida, alguma coisa, enfim. Mas a ideia é que seja algo muito conduzido de uma forma muito tranquila, muito à vontade, nada evidentemente nós temos o nosso roteiro, mas vamos fazer algo que seja muito dentro do possível interativo entre nós e sobre os temas que nós vamos tratar. Bom, quem sabe a gente passa a palavra para o Christian para ele contar um pouco desse trabalho do Pizza, né, e Música. Depois o Beto também faz uma menção em relação a como é que isso está funcionando há já bastante tempo, né? Nos conta quantos anos, Christian, como é que vocês vêm conduzindo o projeto? Bom, o Pizza e Música surgiu no ano de 2016, né? E onde ele teve um pouco arrefecido, digamos, de 2016 a 2018. E em 2018, no encontro que eu tive com o Beto, enfim, com alguns amigos, aonde foi num momento, né, em que estávamos reunidos e eu fiz algumas pizzas para os amigos, o Beto fez música também, eu convidei o Beto para reativarmos, né, o Pizza e Música. E de 2018 a 2020 a gente conseguiu dar um andamento, né, no projeto. E na verdade aonde ele pegou mais força mesmo foi ali na 2021, eu acho, na pandemia, né? E o que aconteceu na pandemia, né? Quando começaram a liberação hoje pode se reunir 20 pessoas, hoje pode se reunir 30, 40 pessoas, as pessoas com muita vontade de estarem juntas, né? Enfim, e, bom, começaram a descobrir o Pizza e Música, né? Então, foi nesse ambiente de pandemia, nesse ambiente das pessoas quererem estarem juntas, né? Confraternizarem, e que a gente realmente, foi aí que realmente nós descobrimos o Pizza e Música, né? Porque a gente se deu conta, como eu sempre falo, a gente se deu conta que o Pizza e Música tinha um poder, né, com a questão da música, com a questão da arte e com a questão da gastronomia,
não digo de reaproximar as pessoas, mas das pessoas se darem conta do quanto a arte, né, e a gastronomia eram importantes na vida delas, né? Então, a gente sempre se colocou, o Pizza e Música, nós sempre nos colocamos como um pano de fundo para o encontro das pessoas, porque o que eu e o Beto desejávamos? Que a gente não atrapalhássemos esse encontro, né? Então, isso aí era o momento delas. Então, nós nos colocamos a arte e a gastronomia como um pano de fundo para que as pessoas pudessem se encontrar, confraternizar. E a gente colheu várias experiências, né, Beto? Lindas, maravilhosas, com o Pizza e Música. Bom, e é mais ou menos isso, né? Como o Márcio disse, eu acho que tem que ser uma coisa muito, muito simples, muito objetiva. E agora saber que o Pizza e Música, ou saber que a gastronomia e que a música podem estar unidas com a ciência, para nós é um prazer imenso, e a gente fica... Para nós é muito bacana também, antes de passar a palavra para o Beto, porque a universidade acolheu esse projeto, né? Agora, deixando de ser apenas um projeto e estando em execução. Acolheu como um projeto de extensão da instituição, de uma forma muito tranquila, e, portanto, o projeto, agora o programa, é um evento da nossa universidade, com a participação de vocês dois, fazendo parte desse programa. Beto, um pouquinho sobre a história, além do que o Christian já nos contou. Não, eu só complemento o que o Christian falou, né? Que aquele momento ali na saída da pandemia realmente foi um momento muito especial, onde as pessoas estavam muito sensibilizadas, né? Muitas pessoas estiveram separadas, né? Isoladas. Então, quando a gente encontrou esse cenário com este público tão sensibilizado, a gente encontrou pessoas que queriam se abraçar, que queriam dizer o quanto se amavam, né? Que não puderam dizer muitas coisas naquele momento, mas que pesaram a situação, né? na iminência talvez até de perder a vida, né? Então, essas pessoas, muitas pessoas até de mal, né? Brigadas, que retomaram o relacionamento, né? No Pizza e Música, né? Então foram pedidos de casamento, foram pessoas que declamaram versos, né? Érico Veríssimo, né? Liam trechos de livro, recitavam poesia. A pessoa às vezes estava ali, né? Pô, eu tenho vontade de dizer poesia, mas não vou dizer, é muito ridículo. Naquele contexto, a pessoa se libertava de alguma trava que tinha, né? Em nome de algo muito maior, uma situação que, enfim, levou alguém da família, né? O que a colocou em perigo, né? Então foram situações fantásticas, né? E a gente priorizou então essa coisa, assim, não queremos destaque no Pizza e Música, queremos que as pessoas sejam o show da noite, o encontro, o abraço, a amizade, o amor, os relacionamentos entre as pessoas. A gente é só um pano de fundo nesse contexto. E veja como a arte, né, representada pela música e a gastronomia, acabam fazendo todo sentido para momentos como esse. E também, já que vocês citaram a pandemia, que foi um marco divisor, espero que a gente não viva essa experiência mais, né? Também, enquanto a ciência foi importante nesse período, mas é claro que nós estamos aqui para falar de outra ciência. Mas eu estava pensando, Cacá, em nós, para deixar que o Christian trabalhe, ele nos apresente os ingredientes, o que ele vai fazer, depois a gente começa com a parte de ciência. Perfeito. Propriamente, que a gente está preparado. Era isso que eu ia dizer, eu ia dizer, então vocês me dão licença que eu vou cozinhar, né? Perfeito. Então hoje o que eu achei melhor pela experiência que a gente tem, enfim, pela carne e pelas coisas que a gente gosta, né? Eu vou fazer um risoto hoje, e eu vou fazer um risoto de pera com queijo gorgonzola, e depois acho que vou finalizar ele, Márcio, com umas nozes e um mel, né? E vou fazer ali na churrasqueira, vou fazer um medalhão de entrecô. Então, vou servir um medalhão de entrecô com um risotinho. Nós vamos degustar depois. Maravilha, está apresentado o prato. Vamos, enquanto o Christian vai trabalhando, a gente vai conversando um pouquinho de ciência, né? Perfeito. Então, o cardápio tá aí, né, gente? Risoto. E, seguinte, agora a gente vai, então, começar o nosso cardápio da ciência, né? Ó, botou o fogo aí. Bom, professor, então agora vamos falar um pouquinho sobre hipocalcemia. A gente sabe, né, que é uma doença que faz parte dos sistemas leiteiros de todo mundo, não tem o que fazer, mas a gente tem como tentar prevenir e amenizar o problema que causa nos sistemas. Primeiramente, não tem como começar a falar de hipocalcemia sem falar do período de transição, né? Algo que todas as vacas de alta produção elas estão expostas, vão passar, vão
sofrer com isso, mas cabe a nós técnicos atenuar todo o problema que vem disso. Então, nesse sentido, gostaria que a gente começasse a falar sobre hipocalcemia, também contextualizando com o período de transição. Maravilha, Cacá. Como tu bem comentaste, o período de transição já que o Beto usou pano de fundo antes, né? É um dos panos de fundo sempre relevante, que precisa estar sendo considerado quando se pensa em produção leiteira com saúde, né? Com eficiência e, portanto, com rentabilidade para o produtor. Como a gente sabe, e é bastante hoje em dia divulgado, badalado quando eu iniciei lá, 20 e poucos anos, fazendo as primeiras palestras sobre o período de transição, ainda a gente se dedicava muito a explicar como é que eram esses fenômenos ligados a esse período que diz respeito às 3 semanas depois do parto. Hoje está extremamente difundido, isso é muito positivo, né? Porque os produtores passaram a entender que era necessário trabalhar esse momento, como tu bem disseste, para resolver ou atenuar esses problemas, que em torno de 50% das vacas acabam sofrendo. Expostas, todas estão, como tu disseste, mas em torno aí de 50%, como eu dizia, acabam desenvolvendo algumas das enfermidades muito comuns nesse período. Em torno de 70%, 80% das enfermidades se dão nesse período, e dentre elas está a hipocalcemia, né? Mas nós temos aí as mastites, as doenças uterinas, metrite, endometrite, as doenças podais, exato, né? Os problemas de ineficiência reprodutiva que chegam depois desse período de transição, quando a vaca entra em fase reprodutiva. Então, é um momento que os cuidados têm que ser muito grandes, sob todos os aspectos, né? E a escolha de hoje para esse nosso primeiro episódio foi a hipocalcemia, não porque ela é a mais importante, mas porque ela é uma das grandes representantes e ameaçadoras disso tudo que eu disse, da saúde, da eficiência e, consequentemente, da rentabilidade, né? A hipocalcemia clínica é uma doença extremamente antiga. Se nós fôssemos falar da história, estenderíamos muito o nosso programa, mas muito incidente, mundo afora, onde se produz leite, a vaca caída, que é assim chamada, que na verdade a hipocalcemia é uma das causas da dita vaca caída, né? Mas nós vamos hoje falar muito mais da hipocalcemia subclínica, aquela que é inaparente, ou seja, que a vaca não chega a esse sinal clínico de estar em decúbito, caída, portanto, mas que traz vários problemas que repercutem na saúde, né? Então, é uma enfermidade que hoje a gente sabe precisa ser trabalhada, e vamos falar depois, desde antes, né? Por isso todo o período de transição, todo o período de parto, não só do parto para frente, porque ela, como doença clínica, acontece evidentemente do parto para frente, mas e aí em torno de 72 horas após o parto é o momento mais em que a clínica acontece, mas a subclínica tem repercussão que vão além dos 21 dias, né, Cacá, do parto da vaca propriamente. E com diminuição dos níveis de cálcio abaixo do que a gente considera fisiológico, né, que hoje se tem como um corte recomendado que esse cálcio não esteja abaixo de 8,5, 8,6 miligramas por decilitro de sangue. Alguns autores um pouco mais exigentes trabalham com 8 miligramas por decilitro, ou seja, abaixo disso até os 5, onde a vaca cai, seria esse espaço de baixa de cálcio causador de problema. E para finalizar, Cacá, essa primeira pergunta tua, que evidentemente esses níveis aí vão variar, como eu disse, de acordo com o autor, de acordo com a propriedade que tu estás, mas uma coisa tem que ser dita já de início: a hipocalcemia, a diminuição dos níveis de cálcio acompanha as vacas leiteiras, ou seja, nós não temos como, depois posso falar um pouco mais também, em torno aí de mais de 50% das vacas em função, dependendo um pouco da hora de parto, sobretudo as de parto 3 e 4, é uma situação que vai acompanhar a vida dessas vacas. Então não temos como fugir dessa realidade, porque a vaca precisa cálcio para atender a produção de leite, quando vem antes de parir, para atender esse evento ou todos os eventos ligados ao parto. O cálcio é um componente fundamental de muitas funções celulares no organismo, de muitas, inclusive do próprio parto, né? Da produção de colostro, e aí, para encerrar, a ativação do sistema imune, que nós vamos falar depois na sequência. O sistema imune é muito dependente de uma normocalcemia, e se a normocalcemia existir,
ativação do sistema imune se dá de melhor forma, a saúde da vaca acaba sendo favorecida. Caso contrário, nós temos outros problemas que vão se correlacionar com a hipocalcemia. E hoje tem estudos mundo afora epidemiológicos mostrando o quanto a hipocalcemia pode significar em chance de aumentar a ocorrência de doenças como mastite, como essas todas que eu citei anteriormente, inclusive a ineficiência reprodutiva. Bom, professor, aproveitando essa sua deixa, né, realmente, quando o período de transição ele acaba vindo, né, com uma bagagem aí de doenças, e isso é muito caracterizado em função dessa disfunção imune que o senhor falou, né? Exato. Essa imunossupressão que, na verdade, muitos autores, né, citam aí na academia. E eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre a relação da hipocalcemia com a imunidade e também o que essas doenças que acabam acontecendo concomitantemente, elas acabam intervindo. Perfeito. Dá um programa inteiro, Nossa, uma total. palestra inteira só sobre essa pergunta, mas buscando resumir, a ativação do sistema imune da vaca, e grande parte das vacas, se não todas, precisam da ativação do sistema imune, de respostas imediatas, inatas, né, que não são programadas, portanto, em função dos desafios do próprio parto, adaptações metabólicas necessárias, uma elevada atividade hepática, quando ela parir. E hoje tem estudos mostrando que mesmo antes do parto, esses eventos já vêm acontecendo no sentido de produção de algumas proteínas que vão ser importantes depois do parto para proteger a vaca, né? As proteínas de fase aguda, por exemplo, obedecem essa lógica, né? Que são importantes também na proteção da vaca após o parto. Mas assim, se a gente pudesse resumir, como eu dizia, as células que são responsáveis, vamos dar exemplo dos neutrófilos, que são células de primeiro ataque quando a vaca é desafiada no pós-parto, seja para proteção de uma mastite ou dessas enfermidades infecciosas todas que a vaca está submetida no pós-parto, são dependentes de cálcio. O cálcio é importante para todas as células, inclusive para elas. Então, há uma demanda energética, sem dúvida. Mas hoje nós estamos falando de balanço energético negativo, cetose, por exemplo, que é consequência de um balanço energético negativo severo. Mas, seja para energia ou seja para cálcio, essas células têm uma demanda muito alta. Então, além do cálcio estar sendo exigido lá para tudo que eu disse na resposta anterior, nós temos também uma grande canalização de cálcio para melhor resposta contra esses desafios, sobretudo infecciosos, que estarão acontecendo após o parto. Então, se eu conseguir trazer a vaca numa condição de responder bem, com uma boa dieta pré-parto, que a gente pode falar um pouco mais depois, né, Cacá? E também com uma boa condição de ambiência e de cuidados para as outras doenças que tendem a vir acontecer concomitantemente, eu estarei minimizando todo o problema que fez parte da tua pergunta. Portanto, assim, inclusive eu estarei... YouTube tem isso, né? Estarei daqui uns dias... Será, já vai ter sido. Depois da manhã já vai Então, ter sido. tudo bem. Mas, enfim, num evento tratando especificamente sobre isso. A importância dessa atividade, dessa ativação da resposta imune. E aí tem um detalhe interessante, né? Logo que comecei a trabalhar, e que, enfim, durante muitos anos, muitos autores mundo afora, não só nós aqui, demonstravam, e a gente ainda demonstra, né, o impacto desse baixo cálcio no estudo que eu falei. Mas começou, e até alguns autores chamam de dogma, né? O dogma é de que, não, o cálcio baixa. Será que não é o fato dessas vacas estarem mudando o consumo que determina que elas têm uma ativação do sistema imune prejudicada e com isso o cálcio acaba baixando ainda mais? Então isso é algo relativamente novo no conceito de que, olha, se ela está comendo pouco, ela está comendo pouco, inclusive o cálcio que vai fazer falta para ela, né? E isso tem cada vez mais se discutido. Ou seja, a gente precisa pensar no cálcio, sem dúvida, seguimos e vamos falar depois das alternativas da gente minimizar esse problema, mas olhar a atividade, aquilo que eu posso fazer para proteger a vaca, para ela ter uma condição de disfunção imune reduzida. É outra coisa que eu chamava antigamente de imunossupressão, a gente ouve às vezes se falar nisso, né? Na verdade, a vaca leiteira, em condições de bom manejo, ela não está imunossuprimida. Ela tem uma condição de exposição a estar com o sistema imune entrando em disfunção, que é bem diferente. Imunossuprimida é aquela vaca que está passando fome, ou com um desafio extremo ambiental, por exemplo, né? Condições ambientais das piores, ou até muitas vezes com uma condição de subalimentação. Mas a vaca leiteira que nós queremos saudável, ela vai estar constantemente em risco de entrar em disfunção. E aí o resto é consequência, inclusive as situações de baixo cálcio. Cansei de falar.
Tô querendo ouvir música. Eu também. Então, vamos lá, Beto, dá uma palhinha pra nós. Márcio, eu estou tentando aqui traçar um paralelo, né, entre essa aula de ciências incrível, né, que embora eu seja um leigo, estou conseguindo absorver alguma coisa, né, e tentando traçar esse paralelo, né, de como é que isso nos atinge, né, as pessoas que não estão no campo, né, as pessoas que simplesmente talvez consumam a carne do gado ou bebam o leite da vaca, né. E aí lembrei de um verso, de uma música do Jaime Caetano Brown, né? É aquela coisa que tá ali na nossa raiz gaúcha, né? Que ele diz assim, ó: de certo a velha parteira, quando me palmeou piazinho, ia assoviando baixinho uma milonga campeira. Ou quem sabe a mamadeira, depois que deixei o seio, era apojo de rodeio de alguma tigra tambeira. que lindo. Era mais ou menos Exato, nessa grande pajador e poeta, né? E o que eu consigo lembrar agora, né, para tentar conectar um pouco essa situação dessa aula de bovinos, né, cantar uma música aí das que nos conecta às nossas raízes. Vou fazer Tropa de Osso, do Luiz Carlos Borges. E nós não Zé combinamos, Tadeu Pinto, né? nós não combinamos nada, o clima vai gerando as, né? É isso aí. Fica à vontade, Beto. De vez em quando no horizonte do passado surge uma nuvem de lembranças andarilhas, vai repontando para dentro do meu peito a minha infância com seus ossos em tropilha. Tinha mangueira com banheiro bem cuidado, tinha piquetes e um campo onde invernava. A minha tropa era de puro pedigree, toda de ossos descarnados que campeava. Gado de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e um trator de corticeira. O meu bodoque e o banho no açude foram na infância a minha vida verdadeira. O meu bodoque e o banho no açude foram na infância a minha vida verdadeira. Tropa de osso, quem não teve quando piar, ou não foi pia ou não viveu como nós outros. Como era lindo a gurizada se entretendo com os ossitos que eram bois, ovelhas, potros. Outras andanças toco as reses dos meus sonhos por um estreito corredor feito esperança. Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa, mas sempre guardo os bois de osso na lembrança. Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa, mas sempre guardo os bois de osso na lembrança. Maravilha, Beto. Muito bom, arrasou, hein? Bom, eu tô com fome já, Márcio, e tu? Inclusive. Queria chamar aqui nosso cozinheiro. Como é que anda a boia aí? Que nós Só uma colher, né? É interessante. Como disse o Beto, tô adorando o assunto e agora a música também, né? E agora já dei uma preparada ali na cebola, na manteiga. Tinha feito o caldo antes, como é que é essa história? Esses dias eu conversava com um amigo e ele não usava o caldo, ele bota água, né? Qual é a história? Qual é a importância do caldo? Ah, o caldo no risoto pra mim é a essência do risoto, né? Pra mim é a essência do risoto. Tem 3 ingredientes que são assim primordiais no caldo, que é a cebola, a cenoura e o salsão. Esses 3 até tem um nome específico para esse, né, conjunto de ingredientes. E depois as coisas que a gente gosta, né, Márcio? Enfim, a gente tá acostumado a cozinhar juntos e tu sabe. E tu sabe que tem uma coisa interessante,
Eu falei pro Beto, se o Beto quando anda lá em Santa Vitória, ele sente esse cheiro no campo. O salsão, quando tu esmaga ele na mão, ele tem cheiro de algum pasto, eu não sei, ou alguma planta, enfim, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não sei se até não são, tipo assim, primo-irmãos, né? Talvez... aromático, né? Bom, então é essa mistura aí. O caldo, pra mim, é a essência do risoto. Porque ele também que ajuda a saborizar o risoto, né? Perfeito. Então agora, daqui a pouco já vou botar o arroz e já vou... Aí tu vai E vou ir preparando o arroz. O cameraman Murilo vai... Como é que é o nome, né? Movie Maker. Movie Maker. Bom, a equipe toda que está por trás como esse é um projeto institucional, nós temos, claro, a captação de som e depois a edição de vídeo vai ser do nosso amigo Gustavo, né? Mas já está aqui do lado, depois o Murilo filma ele, né? Mas a equipe toda por trás da organização, todo o planejamento de marketing, etc., é todo do nosso time, né? Que trabalha conosco fazendo ciência. Estamos todos nos aventurando, né? E o Christian e o Beto, com corajosos que são, aceitaram esse desafio de iniciar esses episódios. Mas tu sabe, assim, o que a gente conversou muito sobre isso, né? E por que a gente aceitou? Porque, na verdade, assim, o nosso propósito do Pizza e Música é ser algo descomplicado. Perfeito. Sem formalidade, sem protocolo, Claro. algo muito à vontade. Então é o que está acontecendo aqui, né? Não tem, vou tomar uma colher, vou cruzar lá, vou pegar a colher, daqui a pouco vou buscar o caldo. O Beto vai lembrando da música, vai tentando conectar, então tem que ser algo descomplicado. Exato. E depois, aos poucos, a gente vai contando mais sobre o hoje programa, né? Antes projeto, mas uma dos aspectos é que nós vamos ter muita flexibilidade, né? E muita tranquilidade de levar também esses episódios para eventos em que produtores estejam participando, empresas, universidades, enfim, fazendo propriamente extensão, que esse é o objetivo essencial do projeto. Estender a ciência que a gente faz aqui na universidade ou que outras universidades fazem, Brasil ou mundo afora, que são importantes para os produtores. Então a ideia é pegar a estrada com esse nosso projeto ao longo do tempo e da agenda de vocês também, né? Vamos lá, Cacá. Um detalhe, uma pergunta que me ocorreu. De lácteo, o que tem? Já que nós estamos falando de vaca leiteira, né? De lácteo, o que tem? Então vamos usar o queijo gorgonzola, né? Ou queijo azul, como preferem. A manteiga, né? E também, depois, para finalizar, um pouquinho de queijo parmesão. Maravilha. Então tá tudo Tem isso. requeijão? Integrado. Isso. Um requeijão depois também, para finalizar, isso aí. Eu aprendi contigo esse cardápio, eu digo, deve ter requeijão aí, tá, beleza. Bem lembrado. É isso aí. Ô, Cacá, vamos lá. Vamos seguir na nossa ciência, então. Bom, a gente tem tanto queijo, requeijão. E pra isso, né, a gente tem que ter aí o nosso Vaca produto... saudável. Vaca saudável. É vaca produzindo leite. E aí, Márcio, vaca com hipocalcemia, produz ou não produz leite? Produz, né? Produz. Mas quanto? E quanto que perde? Eu acho que seria mais essa questão, né? Hoje a gente tem, não só para hipocalcemia, para muitas outras enfermidades, estudos conduzidos, não só por nós aqui na universidade, por muitas outras e pesquisadores do mundo afora, mostrando o quanto cada uma dessas enfermidades impactam na rentabilidade do negócio, né? Seja ela na forma clínica, caso da hipocalcemia, ou mesmo na forma subclínica, também caso da hipocalcemia. Então, isso evidentemente pode variar em função das realidades locais, do quanto a vaca produz, sobretudo, do tipo de nutrição que eu consigo oferecer a essa vaca em função do que ela produz, questões de ambiência, etc, etc. Mas, sem dúvida, é uma das enfermidades mais impactantes em termos econômicos, e qualquer que seja a medida, e nós vamos falar ao final, né, sobre algumas medidas para correção desse transtorno, eu não gosto de chamar de doença, né, prefiro chamar de transtorno, estará trazendo benefícios, sem dúvida, para o bolso do produtor, né? E para a gente que trabalha, eu sou professor de clínica, né? Mas eu não gosto de ver vaca doente. Quanto mais ver vaca saudável, mais bacana. Então, para a gente que gosta de ver vaca saudável, também é interessante que esses protocolos que a gente vai adotar tragam benefícios para os rebanhos, né? E muita ciência vem sendo. Essa questão da epidemiologia que eu falava há pouco e agora também menciono a questão de custos, é algo que vem muito acessível a nós da pesquisa, a produtores, a técnicos que estão indo ao mercado. A informação hoje é muito disponível. Não dá para
para... Não se pode mais ter aquela dificuldade, seja lá para calcular um custo, seja para calcular o impacto de uma determinada, vou dar um exemplo, de uma determinada alternativa de solução, porque a gente sabe o quanto isso vai trazer de retorno. A própria dieta aniônica, muitos já me perguntaram, que é a dieta pré-parto, né? Nós não vamos ter tempo de falar de tudo sobre hipocalcemia, isso é um resumo, né, Cacá? Mas é uma dieta que super se paga, né? Pelo custo diário. Então, hoje aumentou um pouquinho, porque isso também oscila de acordo com o mercado, o preço de leite, etc, etc. Mas isso varia, vai variar em torno aí de R$ 2,50 a vaca a dia, ou seja, é algo que tranquilamente cumpre com a sua função de diminuir o problema e traz retorno por consequência pelo investimento feito, né? O Beto, que é, como eu disse antes, produtor e pecuarista, fazia de alguma forma menção à pecuária de corte. Não é uma enfermidade que aconteça especificamente, ainda que as vacas de corte produzem muito leite, né? Você não tem a dúvida, mas não com a rápida exigência que a vaca leiteira tem, e com isso o problema é muito menor para a vaca de corte, ainda que se formos dosar para uma vaca de corte, vai se encontrar níveis que também pode oscilar um pouco nos seus patamares de cálcio sanguíneo, mas nada que implique um dano do tamanho que acontece na vaca leiteira, que a sua função não é produzir um terneiro que nem a vaca de corte, né? De preferência um por ano, e sim leite diariamente, né? Durante 305 dias, que é o período que a gente espera que a vaca seja saudável produzindo leite. E Márcio, agora já aproveitando que eu estou vendo aqui teu slide, que inclusive depois a gente vai estar aqui passando, atualmente nós temos uma classificação diferente, né, para hipocalcemia. A gente tinha lá hipocalcemia clínica, subclínica, como o professor já mencionou anteriormente, a subclínica é a mais prevalente, né? Infelizmente também aqui mais causa perdas, porque o produtor não enxerga que está realmente o que está acontecendo. Mas agora nós temos essas novas classificações. Queria que tu falasse um pouquinho delas pra gente e o que seria o melhor, o pior, o que a gente consegue... Maravilha. Como tu disseste, a gente vai depois posicionar os slides enquanto eu estiver falando, né? E assim serão para os outros colegas, cientistas, pesquisadores, técnicos que vierem participar dos nossos programas. Um parênteses antes de te responder, eu coloquei aqui porque o professor gosta de falar demais, né? Tu também é assim um pouco, né? A gente gosta, até porque a gente se empolga com o assunto. Então, se não tiver um roteiro, a gente fala demais. Esse assunto, na aula de graduação, a gente passa a manhã inteira falando, quer dizer, talvez até é uma demasia, mas é um assunto que tem muita história para contar. Por isso, a importância do roteiro. Mas vamos lá. Isso também é ciência nova, né, que eu acho que a gente quer trazer através dos nossos programas. Aquela ciência que vem sendo, ano após ano, divulgada nas melhores ou nas revistas, e temos muitas que divulgam ciência na pecuária de leite de corte mundo afora, né? Algumas mais especializadas, a gente que trabalha com pesquisa sabe, algumas de maior ou menor impacto, mas que trazem informação todo o tempo, né? E isso é muito bacana, porque faz com que determinados conceitos, eu acabei de falar de um antes na pergunta anterior, na relação com o sistema imune, vai se descobrindo coisa nova. Acho que esse é o objetivo da ciência, né? Trazer novidades, consolidar o que já se sabe e reaprender com ela. Então, a tua pergunta, aí sim te respondendo especificamente, é algo de 2020 para cá, com os primeiros artigos, ou seja, a recém, né? Estamos em 2023, quando esse episódio está sendo gravado. Que traz uma novidade. A gente antes tratava a vaca como normocalcêmica ou hipocalcêmica. E esse estudo, né, demonstrou, e já vem outros estudos sendo feitos mundo afora, replicando e observando que em outros rebanhos, inclusive no Brasil, tem estudos no Paraná que fizeram e observaram a mesma possibilidade de classificar as vacas como a normocalcêmica, que é a que a gente deseja, né? Aquela que não tem problema, a transitória, que é aquela que a vaca tem a queda de cálcio típica, porém, imediatamente, ou coisa de 24 horas após ali ela pariu, 24 horas após esse cálcio está lá embaixo, abaixo de 8,5 miligramas por decilitro, mas já no segundo dia o cálcio atinge níveis considerados normais. E essa vaca, como tu perguntavas, não tem diminuição de consumo e nem diminuição da produção de leite, como acontece com a normocalcêmica, ou seja, ela não é uma vaca problema. Então, mas se eu há poucos anos dosasse ela, os níveis de cálcio, eu ia dizer, essa vaca está em hipocalcemia. Está, mas rapidamente, é transitória. Volta à normalidade e não dá problema algum.
E aí vem algumas perguntas. Será que aqueles problemas ligados às doenças, às correlações com as outras enfermidades, a ativação do sistema imune, estarão comprometidos, sim ou não? Objeto da gente seguir estudando e entendendo. Para consumo e para ingestão de matéria seca e para a produção de leite, não. Tá? E outros 2 tipos de hipocalcemia identificados por esses autores, que é o McCarthy e o Neves, em 2020, como eu dizia, que perceberam que tem uma outra que nós podemos chamar de hipocalcemia atrasada, ou seja, ela dá uma diminuída no nível de cálcio sanguíneo, mas pouco à frente, ali para o 2º, 3º dia, e se mantém baixo. E essa é uma das que causa diminuição da produção de leite por diminuir consumo. Diminui o consumo, então, e diminui a produção de leite. E depois, a persistente. Né? O que é a persistente? Aquela que cai, como caía a transitória, só que fica baixa. E vai subir lá para o 3º, 4º dia. Né? Resumindo. Então, antes, normocalcêmica e hipocalcemia subclínica, agora normocalcêmica ainda, ok? A transitória, repetindo e resumindo, aquela que cai rapidamente, sobe, e aí não dá problema algum em produção e consumo. Depois, a atrasada, que vai dar lá a queda de cálcio mais à frente, e essa persistente, que cai e fica baixa, como eu dizia. E essas 2 últimas, como já havia dito, trazendo prejuízo em produção de leite. Mas também deixando a pergunta: como é que vai ser isso na correlação com as doenças, na questão do sistema imune? Objeto de ciência nova. Nós temos que seguir estudando, trabalhando, e já que estamos nesse episódio aí, apostando, porque hoje nós temos, né, a ciência, em especial em pecuária leiteira, a madeira de corte é muito parecida. Financiada ou por editais públicos, sim, temos, poucos, mas importantes, nos ajudam, sem dúvida. As bolsas e alguns recursos que se consegue obter ao longo do tempo, com a iniciativa privada, mas há, sim, necessidade, pensando no produtor, pensando em quem está lá sofrendo com essas situações que a gente está narrando, a necessidade de que tenhamos aporte para entender mais e mais como isso está se dando. Na vaca que não produz 35, 40 litros de leite, na vaca que produz 20, 25, mas que é importante para a sociedade, que sustenta famílias, que desenvolve regiões e que é grande maioria, né, do nosso país, pelo menos, que é tão diverso e tão grande no sentido de produção leiteira. Então, essa mensagem também aproveitando para deixar, ou seja, essas questões precisam seguir sendo estudadas. Não para nós que somos pesquisadores, né, Cacá, mas porque é importante para o produtor. É importante para ele entender o que ele vai fazer, né, porque eu não sei, né? A gente não sabe, como comunidade científica, se tudo que a gente fala, e no final nós vamos fechar, do que acontece, que pode melhorar esse problema, nessas novas descobertas, como é que isso vai se comportar. Coisa para ser estudada. É bonito da ciência, mas precisa ser feito rapidamente. Né? E, professor, só para complementar, relação à hipocalcemia subclínica transitória, também eu estava lendo, acho que até talvez seja o mesmo estudo aí que está aberto, que é interessante que a vaca tenha, né, essa hipocalcemia transitória, e até tem o efeito que se encontra é que ela acaba produzindo mais leite. Perfeito. Em relação a uma vaca normocalcêmica, que a gente pensa, né, o produtor, não quero que tenha hipocalcemia, não precisa ter, quero uma vaca normocalcêmica. Às vezes, isso não vai casar bem, né? Até porque a gente sabe que a vaca, ela acaba lançando mão de algumas adaptações homeoréticas, né? Principalmente no período logo do pós-parto. Uhum. Então, seria interessante, nesse caso, a gente ter aí uma hipocalcemia subclínica transitória, que é aquela que a vaca vai ter, né, um nível aí mais baixo de cálcio, mas logo em seguida ela se recupera. E não tem tantos transtornos aí para o seu metabolismo. Coisa para a gente estudar mais, entender se isso se replica para qualquer situação, ou se isso varia em função do nível de produção, enfim, objetos para serem estudados sem dúvida. Perfeito. Vamos ouvir música? Vamos ouvir mais uma música? Então, Beto, o que tu tem aí pra gente? Vamos cantar, seguir mais ou menos na mesma linha, né, que a gente... De Osso, do José Atanásio Pinto. Falou? Falei. E o Luiz Carlos Borges. Vale reafirmar. Isso aí. Completo, maestro. Borges, né? Esse pessoal é incrível. Poncho molhado, olhar na tropa e no horizonte. Vai o tropeiro devagar, estrada fora. A chuva encharca, está chovendo
desde ontonte, dói dentro da alma essa demora. Irmão do gado, ele se sente nesta hora, e o seu destino também vai neste reponte, igual a tropa neste tranco, estrada fora, sempre encharcado de horizonte. A tropa segue devagar, mugindo tonta, talvez presinta que seu fim é um matadouro, e o tropeiro entristecido se dá conta. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. Tia Márcio. Boa essa música, né? Linda. Muito linda mesmo. E hoje... Beto canta, o repertório dele é um dos melhores repertórios da nossa música, com certeza, um dos melhores, maiores do Exagero, sul. Não, extremamente qualificado. Além de que sabe, tem uma capacidade de memorizar a letra, né, Gustavinho? Fantástica, né? Impressionante. Um artista também, por isso, impressionante. Mas tá, te cortei, desculpa. Não, tô ansiosa já pra ver qual vai ser a música de encerramento. Vai ter que ser uma bem... Pra caprichar, hein, Beto? Vai. Vamos tentar. Cheio na nossa segunda, com carne, né? Tô olhando aqui. É isso aí, ainda Tá começando a me dar água na boca. bem. Cheirinho tá gostoso mesmo. Tá bom mesmo, né? E o Murilo tá ajudando o assador, é tudo o cozinheiro que tá fazendo. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, é tudo cozinheiro, coitado. O Murilo tá dando todas as dicas atrás das câmeras. Perfeito, muito bem. Eu quero também mencionar que nós estamos fazendo essa gravação na minha casa, na nossa casa, né? Com todo o apoio e toda a compreensão da esposa, da Raquel, da Pietra, que está por aí também. A filha. Um ambiente totalmente familiar, né? Como é também uma proposta e algo que faz sentido para a experiência da culinária, da gastronomia, da música, da arte e também para a ciência, né? Perfeito. É para você chegar nas pessoas. Então, acho que estar em casa também faz bem por esse motivo. Acho que até deixa a gente um pouco quebra o gelo, né? É verdade. Aí fica bacana. Bom, então a gente já vai se encaminhar agora para finalizar, né, nosso debate sobre ciência. E acho que a gente pode fechar agora com chave de ouro sobre prevenção da hipocalcemia. A gente sabe que não tem como excluir, né, esse transtorno do repertório das vacas, aproveitando que a gente está falando de música. Mas nós temos algumas medidas para prevenir, para atenuar esse período que é tão complicado, né, que a gente sabe, e que causa aí tantos prejuízos aos produtores. 10 horas. Meu computador resolveu participar, né? E tá tudo bem. E tá adiantado. E aí, Márcio, fala pra gente um pouquinho sobre, então, prevenção. Tá bem. Bom, talvez a hipocalcemia... mas eu quero ouvir um parênteses, mais que uma música do Beto. Mais uma música? Nossa, aproveitar o Seu Beto. pedido é uma ordem. Nossa, Aproveitar que tá de graça. E o Christian vai dando a letra lá, assim, como é que vai indo e tal. Já vi que o entrecô tá... 10 posso montar o prato? Mas tá a teu gosto. Ou melhor, 22 e 10. Vai ser o prato montado aqui, a gente vai Então. apresentar pra vocês, vamos passar até por baixo da mesa, vai ter isso. Tipo a apresentadora Vai aquela. ter aquela apresentadora que não está nos patrocinando. Nós né, temos um sincero para bater o sincero, consertar ali, ó. Não estava programado, mas podemos usar. Então tá. Mas vamos Perfeito. voltar para a questão da ciência, então. E respondendo a tua pergunta, né? Eu dizia que talvez a hipocalcemia seja das enfermidades dos últimos 30 anos, ou das situações, dos transtornos dos últimos 30 anos, transtornos que acometem vacas, em que mais se avançou nessas questões ligadas à prevenção. Eu citei antes a dieta aniônica como uma realidade, ainda é, né?
Se discute período de fornecimento, se discute níveis de acidificação dessa dieta, do quanto torná-la aniônica, né? Negativando essa dieta, mas ainda é, até então, uma alternativa necessária, ou melhor, um manejo necessário na nutrição da vaca no pré-parto para atenuar tudo que a gente vinha falando. Então, como eu dizia, existem algumas não diria discordâncias, mas algumas discussões positivas, no sentido de, bom, ampliar não precisa, podemos reduzir, temos dados sólidos hoje suficientes para afirmar que um rebanho pode adotar um período de menos de 3 semanas? Não, acredito que ainda precisamos seguir trabalhando e buscando essas informações, sobretudo na diversidade que nós temos em algumas regiões, né? Nós, com todo o respeito e admiração ao que se faz em alguns países, como o próprio Estados Unidos, o Brasil não é os Estados Unidos, ele é diverso. Algumas regiões se assemelham ao que se faz lá, ou em outros países de referência na produção de leite do mundo, mas em outras difere muito, por clima, por combinação racial, né? Por tipos de alimentos que nós adotamos nas dietas das vacas, ou seja, por encontrarmos ainda muitas condições de manejo semi-intensivo, ou seja, a combinação entre a vaca que pasta e a que também come no coxo, ou seja, é uma grande diversidade. E nesse cenário todo, afirmar que nós sabemos tudo e que não, né? Mas, como eu disse, das enfermidades, dos transtornos, sobretudo metabólicos, é o que mais avançou, eu não tenho dúvida de afirmar isso, né? Existem algumas, falando de dieta pré-parto, eu falei de período, de tempo de fornecimento, a questão de níveis dessa acidificação da dieta, usando sais aniônicos, além de uma composição nutricional que favoreça essa acidificação metabólica, né? Isso faz com que a reabsorção de cálcio em nível ósseo seja favorecida. Trabalhamos aí com em torno de menos 5 a menos 15 miliequivalentes para cada 100 gramas de matéria seca, de dieta ofertada, portanto, em matéria seca. Mais ou menos o que a comunidade científica aceita, o que a gente recomenda, tá? Isso para alguns pode não ser ainda familiar, mas é possível de ser mensurado não só dosando sangue, né? Depois que a vaca parir, mas também avaliando o pH de urina dessas vacas, e aí no pré-parto, né? Para entender se essa dieta está funcionando efetivamente. Também outra coisa que daria muita conversa é entender se na vaca, como é que é na vaca, como é que é na novilha, né? Que a novilha é um mundo à parte, tu mesmo trabalhou no teu doutorado com novilha e sabe que é uma história totalmente diferente para qualquer coisa que se queira falar. Comportamento, que foi o caso que tu trabalhaste, ou para situações como essa. Então tem estudos aí recentes de colegas da Flórida mostrando questões muito particulares do que acontece na novilha, que na vaca a gente trata de forma diferente ou conduz de forma diferente. Mas pH de urina é uma medida de campo prática para saber se a dieta aniônica está funcionando. Então é uma forma de buscar solução, de buscar controle e evitar o problema, a ponto de quase extinguir em algumas fazendas a hipocalcemia clínica, né? Isso aí a gente encontra com facilidade essa realidade, e que bom que isso está acontecendo, né? Tem colegas aí, muitas vezes alunos, né, que atendem muita vaca em hipocalcemia clínica que não gostam muito quando eu digo isso, mas essa é a realidade, né? A gente tem que extinguir essa hipocalcemia clínica, né? Trabalhar na subclínica do jeito que nós estamos falando, minimizando também. Bom, então o pH de urina hoje é ainda, né, na data que estamos gravando esse episódio, considerada como adequada aí entre 5,5 e 6,5, talvez para vacas de alta produção que seja mais perto de 6, né? Mas o fato é que é uma medida de campo prática de se fazer e que é muito feita por nutricionistas e zootecnistas e veterinários a campo. Depois tem outras alternativas também práticas importantes de serem adotadas, como o aumento crescente do cálcio no pós-parto e não antes do parto, em hipótese alguma, para que se tenha uma paratireoide ativa no pós-parto, e também o fornecimento de cálcio. Então aí tem outra longa história para ser contada, mas sabemos sim que os cálcios, né, entre aspas, fornecimento de cálcio, de soluções à base de cálcio, tem demonstrado ótimos resultados a campo. Nós temos um produto desenvolvido no nosso hub, no NUPEC, por colegas aí do nosso time, e hoje licenciados para o mercado, por uma startup chamada Ignis Animal Science, e que está sendo distribuído, pelo menos nos próximos períodos, provavelmente até 2 anos, por uma empresa que distribui para todo o Brasil, que é a Ibasa.
E digo isso porque é um contrato da universidade com essas empresas, o produto é da UFPEL licenciado para essas empresas, e que mostra esse produto ótimos resultados, né? Nosso colega Uriel, que desenvolveu a sua tese, foi em cima da validação desse produto, depois foi licenciado por outra colega nossa que montou seu negócio, a colega Josiane, que hoje já disse, acabou repassando a distribuição desse produto para todo o país. Mas o fato é que são alternativas que funcionam sim. E aí daria também para contar um pouco se isso está ligado à formulação, o método de fornecer, porque tem alguma contradição na bibliografia de algumas formas de fornecimento de cálcio que não funcionam tão bem, isso também é verdade. Mas é sim uma saída utilizar dessas ferramentas logo após o parto, e eu estou falando das soluções orais, como é o caso do CalUp, eu acho que eu não disse o nome do produto, né? Falei que era um cálcio, mas não disse o nome. CalUp é a marca comercial desse produto desenvolvido na universidade pelos nossos colegas, como citei. E que traz resultados muito bons, aumentando o leite e, consequentemente, favorecendo ou minimizando os danos, aqueles que eu falava lá no início, na primeira pergunta. Né? Eu depois falo um pouquinho mais para encerrar, mas vamos. Tô cansando. E aqui a água tá indo. E a água, né? E a água, gente, isso aqui a água realmente não tá dando aquele ânimo, né? Então, parece a música sim. Né? A música dá, né? Agora a água não. Aquela, como é que a gente brincou antes, a caneca dos seus pais, mas a nossa tem água. Infelizmente. Água. Pelo menos no primeiro episódio, né? Nos próximos a gente já pode desconsiderar. Vai saber. Beto, faz mais uma pra nós. Vou fazer um tema aqui que faz muito tempo que não canto ele, mas acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está fazendo agora aqui, ainda mais com a chegada do João. Vou cantar uma música que meu pai gostava muito, né? Uma letra do Quenelmo Alves e música do Marco Aurélio Vasconcelos, que fala de toda essa relação também de pai e filho, né? E de mandar um filho aprender, e fala de ciência também. Então vamos cantar Conselho, se chama. Filho, sou teu pai, sou teu amigo, por isso escuta o que eu digo, minha experiência é quem fala, melhor aprende o que cala, e ouve com atenção esse destino de peão. Não te vou deixar de herança, porque me sobra esperança de ver-te um dia, patrão. Filho, meu velho também foi peão e acostumou-se ao patrão, politiqueiro e caudilho. Por sinal, pai deu um filho que a força se fez doutor, e eu, na solidão do meu rancho, só aprendi a fazer garranchos pra votar neste senhor. Filho, agora é chegada a hora de saíres campo afora, rumo à estância do saber. E este teu velho peão pobre, há muito que junta os cobres pra te mandar aprender. Anda, vai e dou uma leitura, te amansa em literatura e prende no laço a ciência. E ao longo de tua ausência hei de rezar ao Senhor pra que voltes à querência, um verdadeiro doutor. Que música linda, né, Beto? É linda. A Cacá, eu me arrepiei. A Cacá, ainda mais o João, e chegou a Pietra também ali agora, banando, né? Que maravilha. Isso é muito, muito bacana, emocionante. A Cacá disse que ia chorar. Eu sou pisciana, então eu choro mesmo. O João também é. Então pronto. Aí lembro do meu pai também, aí já acabou tudo. Muito legal.
O que o nosso cozinheiro tá Tá cheirando já aqui. demais de bom? Por vocês me dizem assim, Christian, monta o prato. Sério? Mas quanto da finalização, antes de tu montar, a gente vai fechando por aqui. Depois tu monta. Agora eu quero finalizar com o meu segredo, chefe. Vai ter que revelar. Eu vou tirar a vaca daqui, inclusive, para depois tu vir nos mostrar aqui. Eu já finalizei ele aqui com a pera e o gorgonzola. Um pouquinho de requeijão também. Olha aí. Pouca coisa de manteiga. E agora para dar um pouquinho de ácido. Essa aí eu não... Essa tu não sabia, né? Essa tu me ganhou. Um pouquinho do ácido, Márcio. Um limãozinho. E aí monto ele no prato e para vocês. Ah, esse era o pulo do gato? Esse era o pulo do gato. Inovação, né? É. Patente. Márcio, e quanto ao nosso assunto de ciência? Olha, acredito que dentro do tempo que a gente se propôs, né, Cacá, foi possível a gente fazer um resumo daquilo que nós entendemos importante, sobretudo, além do que se falou de hipocalcemia, deixar uma mensagem da relevância de nós utilizarmos, sim, da ciência bem conduzida, da ciência, e tem muita gente fazendo ciência de qualidade nas universidades, nos institutos, nos centros de pesquisa mundo afora, no nosso país também, na nossa universidade, que precisa ser difundido. Então a gente espera que com o andar, né, de outros episódios, ou à medida que outros episódios forem acontecendo, a gente possa dar sequência trazendo outros pesquisadores, colegas nossos da universidade ou não, para contar, né, as suas histórias do que estão fazendo, do que pensam da ciência aplicada à pecuária leiteira ou de corte também, né? E ampliando para que a participação, vai filmando aí que o Christian está montando, né? Ampliando para a participação de empresas, parceiras, apoiadoras desse modelo de extensionar, que a gente possa, como eu disse antes, ir nos lugares, encontrar os produtores, levar mais a universidade, abrir realmente as porteiras da universidade, levando arte e levando gastronomia. Christian, vai contando o que está fazendo e depois o Beto, no final, vai encerrar Eu acho que o eu nosso vou montando o bate-papo. prato aqui para vocês. Claro, E o claro. Beto acho que já pode... Eu Tá acho. bem, tá bem, Vamos encerrar tá com bem. música. Tá, O que tu perfeito. acha? Eu vou montando aqui. O que vocês acham? Para mim tá Eu só especial. quero pedir desculpa pela Espetáculo. minha tosse, que eu tô me recuperando de uma endoscopia, mas tá tudo bem. Não, tá desculpado. Obrigada. Eu nem tinha percebido tudo isso. É isso aí. Mentira, tinha percebido. Não, mas depois pode ser eu, né? Quem tem rinite alérgica pode estar livre. Vamos ver. Mas antes do Beto começar, quem sabe tu encerra? Olha aí. Tá aí. O limão tu botou lá na panela? O limão lá para finalizar o risoto. Você ficou curioso? Sabe? Depois pega na filmagem. Isso vai ser para as crianças primeiro, depois vem nosso, né? Eu pensei que nós íamos provar agora. Com esse cheiro todo esse tempo, Né? nós vamos poder Não, comer. tá judiaria já. Olha aí, ó. É as chique, nozes. né? Toda uma preparação. Tu acha chique? E a Cheio ideia, de inclusive, é um prato realmente muito elaborado, é verdade, mas a gente conversava, né, Beto, com o Christian também, de que nos próximos episódios a gente trabalhe outros pratos, possamos trazer outros colegas, amigos que fazem um arroz com galinha, Eu né, só bem venho, feito. Márcio. Na verdade, eu só venho se tu cozinhar comigo, né? Vamos fazer também. Seja lá o prato que for, não somente pratos tão elaborados e gostosos como esse, como outros, né? Que possam chamar a atenção também de apoiadores do nosso projeto, né? Esse realmente é outro... É outro nível. Ó, um melzinho agora pra finalizar. Como diz o gaúcho, é caturrita do outro calipau, né? Do outro nível, na outra prateleira. Fantástico. Tá aí. Beto. Então vou fazer um tema de saída desse primeiro episódio, desse primeiro programa, de um professor, tanto dali da Campeira. Lembro de uma vez que eu estava numa mangueira, não me lembro onde, esse professor puxou um laço e pialou um terneiro de uma forma espetacular. Eu digo, Matia, não acredito que esse homem, além de compositor, professor da universidade, piala com essa maestria. Vou fazer um tema do Márcio Nunes Correia. Olha só. Toma. Que surpresa. E do Fabiano Baqueri, é isso, né? Sim. Chamado... Mas assim, não sei que música. É que o Fabiano fez tanta música, né? Na verdade, a Palmeiras, já reconheci. Poncho negro sobre os ombros, chapéu de aba caída. No breu da tarde comprida, tropa o tranco na canhada. A chuva guasqueando firme desfralda a franja do mundo, e um vento fareja couro
no lombo liso da estrada. Baio encerado escarceando, apoderado de milho, num toso de cogotilho, 4 galhos no sabugo. Uma tordilha cabana que veio lá da fronteira, e um cusco baio coleira pra o caso de algum refugo. E um cusco baio coleira pra o caso de algum refugo. Terneirada zeboada, desmamada ainda ontem, segue os gritos de reponte, ponteando tonta no passo. Cê vai à tarde, ela cria, e à noite vem na bolada. Na porteira da invernada, a tropa endireita o rastro. Na porteira da invernada, a tropa endireita o rastro. A tropa endireita o rastro. A tropa endireita o rastro. Muito obrigado, Beto, pela surpresa. Muito obrigado. Realmente a minha e do amigo e parceiro Fabiano Baqueri. Já foi devidamente fotografado o prato, né? Acho que vocês deveriam provar. Cacá, vamos lá, Cacá. Vamos fazer. Cara, não estava combinado. não tava. Acho que cabe. Até tosse. Acho que cabe. Até tosse vai embora. Vamos lá. Vai lá, Cacá. E depois se tu gostar, traz o sincero. Vamos ver se... Vamos bater o sincero. Sincero. Essa tá longe. E vocês viram que a Quitéria Acô é porque eu não citei ela, né? A única que não foi citada foi a Quitéria. Ela quis participar do episódio. E amanhã depois nós teremos, olha, tá lá ela brincando com o Gustavo. Também participação de músicos, amigos nossos, junto contigo, né, Beto? Exatamente. Por exemplo, desse grande guitarreiro, né? Querido Amigo, compadre. Gustavo Osterberg. A carne tá Gustavo. babado. Como é que é? Não. Essa aí tu não contava, eu tenho que... Hein? Uhum. Tá me dando até... Aí. Muito bem. Muito obrigado, viu? Tá gostoso mesmo? E o risoto, provaste? Sim, comi a carne do risoto. Fantástico. Provado. Segunda com carne, com risoto. Agora tu vai seguir comendo e eu encerro. Tá bem. Total. Então tá. Muito obrigado, Christian e Beto, por acreditarem nessa ideia. Passar a palavra pro Cris. Quer encerrar, Cris? Por gentileza, fica à vontade. Não precisa encerrar, não. Só agradecer sempre e externar nossa gratidão e a nossa alegria e felicidade de estar contigo, com os teus colegas, né, nesse novo projeto. E em casa, literalmente, né? Feliz. Espero que tenhamos Estar com muitos vocês. encontros como esse. Muito obrigado. Somos fãs de vocês, somos fãs, sobretudo das pessoas que vocês são, representando a música, caso dos dois, né? Porque o Christian é também, como eu disse no início, um grande compositor do nosso estado e um músico também reconhecido, e podendo fazer isso que a gente gosta, né? Falar um pouco de ciência. Hoje fui eu, mas depois serão outros colegas e amigos, e também, o Actério querendo participar, né? E também poder desfrutar da tua comida, que nós vamos, em seguida o Christian vai cozinhar para todo mundo que está aqui acompanhando, né? Nos dá essa satisfação, né? Essa honra, e ao Beto, né? Já foi de tanto tempo, eu não lembrava desse pialo, mas depois eu comecei a lembrar que esse dia aconteceu. Hoje em dia não tem nem mão mais para isso, né? Duvido, isso aí tá no DNA. Daquilo não se esquece. Olha aí, você veio aqui, quero participar do programa. Márcio, muito bom, obrigado. Muito obrigado, Agradecido, Cacá. Obrigado. Christian Camargo, obrigado. Obrigado. Valeu. Um abraço e até a Até uma próxima. próxima. Obrigado. Até a próxima.